Olá, gente, tudo bem? Há algum tempo eu fiz um vídeo falando sobre a caneta WB, sobre a aplicação da Paperlike que eu fiz no meu iPad. Eu tenho recebido algumas perguntas sobre se a caneta chegou a ter algum desgaste pelo uso com a película, e aí eu vim dar um feedback para vocês, tanto da caneta quanto da película e também do teclado. Eu já estou usando há mais de 4 meses e o que eu percebi, nessa última semana eu estava utilizando a minha caneta e de repente algumas letras na escrita começaram a ficar falhadas. Então eu vim aqui na parte de habilitei a parte para escrever e na hora que eu ia fazer a escrita ela começava a falhar. Então o que é que eu fiz? Eu tive que desligar a caneta, pensei até que fosse a bateria, porque às vezes quando a bateria tá ruim, ela fica essa luz piscando e não atende os comandos. Porém, mesmo colocando para carregar, coloquei para carregar, voltei a escrever e continuou dando esse delay. Não chegava a ser algo assim falha. A parte do marcador continuava marcando normal. A parte de texto, como eu estava digitando, também estava normal, até porque não utilizava a caneta. Porém, na parte mesmo que habilitava aqui com o lápis e a ponta, ela falhava. Então, eu tive a ideia de trocar, fiz a substituição da ponteira e realmente eu percebi que o problema não era bateria, não era nada, era a ponteira que havia se desgastado. E por conta disso, ela tava dando algumas falhas. Vou aproximar aqui para vocês verem. Essa ponteira nova que eu fiz a substituição e essa é a antiga que eu já estava utilizando há mais de 4 meses. Se vocês observarem, essa aqui ela é bem mais pontudinha. Tá vendo aqui? A ponta é mais afunilada. Essa aqui ela já tá um pouco mais, assim, mais arredondada na ponteira. Então eu acho que por esse motivo que ela começa a dar algumas falhas quando você escreve. Acho que deve ter algum sensor aqui e fica falhando. Porém, o que eu acho? Muitas pessoas perguntam, será que vale a pena trocar a película? No meu caso, gente, eu achei muito vantajoso trocar a película pelo motivo que eu já havia falado antes. A questão da oleosidade na tela, sem a película, com outro tipo de película, isso me incomodava bastante. Eu resolvi esse problema, já não tenho mais. E o fato de ter desgastado essa ponteira agora, eu acredito ser normal, eu acredito ser um processo normal pelo uso. Então, algumas pessoas poderiam até falar, 4 meses apenas de uso e já ter que substituir a ponteira é pouco tempo de durabilidade. Será que com outra película não duraria mais? Eu não posso afirmar 100% porque eu não cheguei a utilizar a caneta sem ser com essa película Paperlike. A minha outra película antiga, a normal, eu acho que eu utilizei em torno de 1 semana e já apliquei a Paperlike porque eu odiava aquela oleosidade. Em razão do desgaste, eu acredito ser normal, porque eu utilizo muito. Então, eu escrevo muito, eu faço muitos resumos. No curso que eu faço, a faculdade tem uma norma agora por conta da pandemia, tudo online, mas eles só aceitam os trabalhos todos manuscritos. Então, todos os trabalhos que eu tenho que enviar, eu tenho que fazer manuscrito. E são muitas laudas. Por dia, eu utilizo mais ou menos essa caneta em torno de umas 8 horas. Então, se considerar o tempo de uso e o tempo do desgaste, eu acho que está proporcional. Então, eu aconselho quem quiser fazer um teste, se tiver alguém aí que já utiliza essa caneta ou até mesmo a da Apple e não fez a aplicação da Paperlike e consiga dar algum feedback, alguma coisa em relação se durou mais, será válido. Porém, para mim, eu achei que não influenciou muito assim, até porque o valor da ponteira para você substituir está em torno de 10 e 14 reais. Então não é um valor assim exorbitante. Como eu utilizei bastante, eu achei que valeu super a pena pelo tempo. E como eu tinha dito em outro vídeo que eu fiz, a minha canetinha vieram 2 ponteiras. Na realidade, na caixa marca que vinha
apenas uma, até no fabricante, se vocês entrarem lá no site, marca que vinha apenas uma, a minha veio com uma a mais. Então eu acho que saí na vantagem também em relação a isso. Então eu tenho mais uma ponteira nova aqui, essa que também é nova, que eu substituí tem uns 3 dias, e a antiga, que é que estava dando falha. Ah, mas não dá mais para utilizar porque tá dando falha. Gente, ela utiliza, você consegue utilizar para apagar, você consegue utilizar para marcar texto, para inserir figuras, destacar, fazer recortes de captura de ecrã. Só não vai te dar 100% na parte de escrita. Quando você for escrever, se a sua caneta estiver com desgaste, você vai perceber que no meio de alguma palavra ela vai ficar assim com um traço mais fino, ou até mesmo como se tivesse um tracejado, com algumas falhas. Mas fora isso, a ponteira é utilizável. Como eu já falei, repito, eu achei válido pelo tempo de uso e o tempo que levou para desgastar. Então, fazendo aí sopesando esse espaço, eu acho que valeu a pena. Outra coisa que eu tenho utilizado bastante é o teclado. Eu utilizo até para fazer alguns textos. Então aqui, ó, eu digito, ó, durante a aula o professor vai falando, eu vou digitando. E o que eu percebi, se eu acender os LEDs aqui, a utilização dele chega em torno de 8 horas, com os LEDs ligados direto. Porém, como eu estou utilizando sem os LEDs, eu chego a utilizar esse teclado durante uma semana. Então eu passo a semana inteira e apenas uma vez por semana eu faço a recarga do teclado. Então eu achei vantajoso. Só outra coisa que eu percebi no teclado que me deixa chateada, não sei se alguém já adquiriu aí, pode também estar falando se com vocês acontece isso. Se eu ficar alguns minutos sem utilizar, ele desliga. Não sei se é um mecanismo da própria empresa para economizar bateria. Aí ele desliga automaticamente e quando eu vou digitar, ao invés dele ser acionado de imediato, ele leva alguns segundos. Então, às vezes dá alguma falha na digitação da palavra. Então, sempre que eu vou digitar, eu tenho que esperar alguns minutinhos para poder, por exemplo, aqui, ao invés de entrar o teclado da capa, ele aciona o teclado do próprio iPad. E aí, para que volte o teclado da capa a funcionar, leva em torno de 2 segundos. Então, se você estiver digitando com pressa, vai acontecer. Vai sempre a primeira letra, vai acabar falhando. Então, é bom prestar atenção nisso. Se você estiver digitando um texto, sempre dá uma olhada para ver se assim que você deu um intervalo de uso entre a digitação e pausa, se voltou o teclado a ativar normalmente. Porque geralmente o meu tá dando esse delayzinho aí. Mas nada muito grave, nada que desvalorize o produto. Bom, gente, é isso, são as minhas impressões sobre a caneta. Fica aí o meu feedback sobre esse tempo que eu tô usando. Teve desgaste? Sim, porém esse desgaste aconteceu após 5 meses de uso. E lembrando que eu faço um uso contínuo da caneta, eu utilizo 8 horas por dia. E sempre com marcação de texto, eu sempre destaco muito texto, eu sempre apago também muita coisa. E para escrever, como eu já falei, todos os meus trabalhos são manuscritos e são coisas de muitas páginas. Então é isso aí, gente, ficar um feedback para quem estava me perguntando nos comentários sobre o outro vídeo que eu falei da caneta. E se você gostou do vídeo, lembra de curtir aí, compartilhar. Não se esquece de se inscrever também no canal Mizinho New. Valeu, gente, até a próxima!